a força dos marketplaces de shopping centers na estratégia Omnichannel. Este é um evento que a Unicar está realizando em parceria com a Maestra e a OnStores. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Eu sou Marcela Rodrigues, eu sou Head de Marketing da Unicar, e hoje o nosso papo será sobre como os marketplaces podem ser um caminho para essa omnicanalidade para o segmento shopping, partindo dessa ideia de como esse setor ele foi fortemente impactado pela pandemia e como os processos de transformação digital eles serão importantes realmente para o varejo como um todo nos próximos anos. A gente enxerga que os modelos de negócio de marketplace podem ajudar os shopping centers a se manterem rentáveis e indispensáveis no futuro. Pesquisas recentes sempre apontam que o futuro do varejo já chegou e ele é omnichannel. Isso porque o consumidor está cada vez mais afinado nas tendências de mercado e interessados em usar todos os canais de compra possíveis, principalmente os digitais. Prova disso é que no primeiro semestre de 2021, as vendas no e-commerce aumentaram 57,4% em comparação ao mesmo período de 2020. Portanto, é hora de voltar os olhares para as vendas online. Enquanto os nossos palestrantes debatem esses temas durante o nosso webinar, aproveite para fazer suas perguntas. Nós vamos compilar todas elas, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas ou muitas afirmações, ou talvez ter algumas incertezas que desejem compartilhar conosco. Então, ao final, nós vamos responder todas elas e fiquem disponíveis realmente sempre para realizar alguns comentários, que vai ser uma troca realmente muito positiva. Além disso, eu peço para que vocês fiquem até o final. A gente tem aí uma condição especial para vocês, então estamos aí gerando essa expectativa para que vocês se encantem ainda mais pela temática, consigam debater, tragam realmente essa contribuição nessa troca de experiências e que a gente consiga, no caso, desenvolver aí um bate-papo bem interessante. Então, para discutir, nada melhor do que trazer quem tem a experiência, quem está vivendo a realidade desse mercado durante esse período, né? Tanto antes como agora, mais fortemente, durante o período da pandemia. Então, se você quiser, no caso, acompanhar bons conteúdos realmente de quem é referência no mercado, vou convidar vocês a conhecerem esses speakers agora. Vamos falar primeiramente com o Thiago Coelho. Por favor, Thiago, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco realmente do que você traz aí de contribuição para a gente nesse webinar. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado, Marcela, pela introdução. Obrigado, Renato, time Maestra, Gerson, time OnStores, pela disponibilidade de participar desse bate-papo com a gente hoje. Tá? É um prazer falar aqui um pouquinho sobre o marketplace, sobre o segmento de shoppings e sobre essa digitalização, né, bem forte aí ao longo dos últimos anos e que se identificou agora com a pandemia. Mas não é uma moda, né? É realmente um novo modelo de negócio, é uma tendência, né, que veio para ficar e se intensificar ao longo dos próximos anos. Então, quero agradecer a disponibilidade de todos por esse tempo para a gente poder discutir o tema com vocês. Massa, Thiago, muito obrigada. E agora, diante disso, né, a gente saber, não é moda, não, realmente é algo muito permanente que vai realmente se estabelecer no comércio digital nos próximos anos. Então, nada mais, nada menos do que a gente falar com alguém que está aí vivendo as experiências de vários shoppings e de outros mercados e como isso tem se transformado. Por favor, Renato Azevedo, se apresenta para a gente. Bom dia, Marcela, Thiago, Gerson. Obrigado a todos pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho junto com vocês, esse bate-papo. Tenho certeza que a gente tem bastante coisa para conversar, para colocar em pauta. E eu, Renato, sou executivo sênior da Maestra, né? Cuido diretamente da área de varejo e e-commerce aqui dentro. Nós somos uma consultoria focada em varejo digital, que desenvolve soluções de alta performance para empresas que precisam criar, reformular ou aprimorar as operações de vendas online desde 2019. Então, a gente vem atuando aí com bastante cenários de marketplace, não só de shopping centers, mas dentro de todo o conceito de operação, e vai ser um prazer passar um pouquinho da nossa visão aí para vocês também. Perfeito, Renato, obrigada. Então, assim, Renato já tem esse conhecimento, traz o mercado como um todo, traz o segmento de shopping e, lógico, a gente precisa também de alguém que fale sobre o dia a dia desse setor, né? O como isso tem funcionado, como é que tem sido os desafios aí, as oportunidades que o segmento de shopping tem conseguido a partir dos modelos de omnicanalidade a partir do marketplace. Então, para isso, convidamos Gerson Silva, por favor, apresente-se para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela introdução. Renato, Thiago, prazer compartilhar aqui um pouquinho de conhecimento, trocar experiência com vocês. Obrigado a todo mundo também que dedicou um pouquinho de tempo para participar aqui hoje com a gente. Acredito que o conteúdo vai ser bem rico.
Bom, como a Marcela já colocou, eu estou à frente da área de expansão comercial do OnStores. O On ele é um marketplace especialista em shopping, pioneiro no Brasil, né? A gente começou o trabalho de digitalização da venda dos lojistas em 6 shoppings simultaneamente em meados de 2017. A plataforma avançou, evoluiu e hoje está 100% pronta para atender empreendimentos pelo Brasil inteiro. São 601 shoppings, segundo o Abrace, hoje no Brasil, e o On tem capacidade para atender a esse mercado que a gente considera um oceano azul. Tá bom? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Obrigado. Nossa, perfeito. Obrigada, Gerson, Renato, Thiago. Então, sem mais delongas, vamos começar essa conversa. E o nosso primeiro ponto aqui de discussão vai tratar exatamente dessa dor central que a gente encontra, né? A relação entre marketplace e shopping físico, né? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, o que é que isso carrega de mais interessante, né, para que quem tem, no caso, quem administra, quem está à frente, lidera projetos de um shopping center físico, possa imaginar realmente que o marketplace para esse segmento de shopping seja realmente uma oportunidade interessante. Por favor, Thiago, fala um pouquinho para a gente aí, como é que você enxerga essas diferenças partindo do conceito que marketplace, ele, de certa forma, é um shopping center, só que digital, né? Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Perfeito. O marketplace ele ganhou bastante relevância, né, nesses últimos anos, de trazer lojas, né, de e-commerce, lojas físicas para venderem no online através de uma plataforma. Então, a gente tem ali bem conhecido, bem renomado, né, Mercado Livre, B2W, enfim, que fizeram, né, trouxeram esse conceito de forma muito mais comum aqui para o Brasil, né, além da Amazon. E hoje a gente tem diversos outros players trazendo, né, se tornando marketplaces também. Mas esse conceito de marketplace ele já existia, né, mas de forma, né, no físico, né, de forma muito mais comum, que era de fato shopping center, né? Você tinha ali as lojas âncoras, lojas de diversos segmentos no mesmo local, né, para atrair, né, o consumidor enfim, e ter ali uma forma, né, muito mais forte de comércio pontual ali daquela região, né? Então, os shoppings ganharam muita relevância nos anos 70, 80, 90 e tem hoje ainda muita força, né? Mas esse conceito já existia, né? Não surgiu no digital, já existia no físico e ele foi para o digital, né? Então, é uma das semelhanças, né, de pontos, né, que a gente traz agora para um conceito, né, online de marketplace, né? E aí tem ali alguns pontos hoje que a gente trabalha hoje como canalidade, né? Hoje, não só no on, né, mas como também no off, conectando esses canais. Massa, perfeito. Então, é interessante realmente você identificar que, de certa forma, essa reconfiguração do digital para o físico acaba sendo realmente interessante desse ponto de vista, de como a gente consegue realmente atribuir reconfigurações e adaptar os comportamentos para esses modelos, né? Então, Renato, na tua visão dentro da consultoria, como é que isso tem sido visto sobre essas relações, essas semelhanças e diferenças entre esses dois modelos de negócio? Acho que o Thiago destacou muito bem que, primeiro de tudo, a gente tem que entender o marketplace como um conceito, né? E não essencialmente como uma estrutura física ou uma estrutura, uma vertente única de negócio. Então, existem diversos modelos de marketplace e o shopping já fazia isso muito bem, já trazia isso há muitos anos. O Gerson destacou muito bem também, hoje o número que a gente tem de shoppings dentro do Brasil, né? São mais de 600, onde isso representa em torno de mais ou menos umas 100 mil lojas ativas aí. Isso representando cerca de 2,7% do PIB brasileiro, e no cenário de pandemia a gente teve cerca de pelo menos 95% desses shoppings tendo as operações afetadas por completo ou parcialmente, né? Então, eu acredito, né, na verdade, que seja importante que as estratégias nos mais diversos canais de atendimento ao consumidor estejam alinhadas de uma forma em que passem uma visão unificada desses canais. Que tragam principalmente para os seus clientes, para todos os usuários das diversas plataformas, segurança em cada uma das etapas da operação. Então, esses dados que a gente falou agora sobre os shoppings, eles mostram que o consumidor rapidamente teve que se adequar a esse cenário e que as empresas que não estavam preparadas para isso estão sendo diretamente impactadas por não ter uma presença digital. Com aumento de quase 40% no consumo de internet, por exemplo, as empresas que dependiam somente de canais físicos, e a gente vê isso dentro da operação de consultoria, estão sofrendo muito e tendo que correr atrás desse prejuízo. E muitas vezes, ao longo de todo esse ano, né, agora quase 1 ano e meio que a gente está dentro de casa, muitas vezes deixando de rentabilizar da forma como deveria, né? Isso é muito impactante para as operações.
Sem dúvida, Renato. A gente vê que, e assim, além disso, o cuidado e essa continuidade, identificar isso que é uma oportunidade não só pontual pelo contexto que vivemos hoje, mas também sobre as projeções que a gente tem para o futuro, né? Então, Gerson, nesse caso, como é que você identifica isso, né? Para você que teve essa vivência, a construção de marketplace digital e partindo dessas experiências mais micro no dia a dia do shopping, né? O que é que se parece, o que é que traz de diferença e como você enxerga isso até na percepção dos clientes desse segmento? Legal, alguns pontos colocados aí pelo Renato e pelo Thiago. Bom, aqui dentro de casa, a gente defende que, na verdade, o primeiro marketplace que existiu foi o shopping center, né? Então, existe ali um espaço bem localizado, central, com uma boa visibilidade, onde a reunião de lojistas em torno de um ecossistema seguro e aberto, e existe uma remuneração por conta disso, né? Então, assim como existem verbas ali do ponto de vista de shopping, aluguel, propaganda e condomínio, os sellers dentro do marketplace pagam take rate, né? Então, tudo isso remunera esse ecossistema, esse ambiente onde o consumidor pode ter acesso seguro, com credibilidade, nesse ecossistema de consumo, né? Então, se você for fazer um paralelo ao lojista que pode abrir um ponto físico na rua, um ponto físico em uma localização aleatória, o seller ele também pode abrir o seu próprio e-commerce, o seu site, a sua loja virtual e aquela velha história, né? Em quanto tempo ele teria aquele tráfego necessário para atingir seu break-even, para fazer com que o negócio vire a chave, feche no azul. Então, o marketplace, assim como o shopping, faz esse investimento em localização, em divulgação, atrai tráfego, e a partir do momento que o consumidor está no ambiente do shopping ou do marketplace, cabe a cada lojista expor seus produtos, fazer a sua vitrine, trabalhar merchandising, catálogo, etc., preço, e fazer a conversão, de fato, da compra. Então, eu acho que eles não são só semelhantes, né? O que muda, na verdade, é que um é tangível e o outro não. Então, dentro de casa, aqui a gente considera isso, Marcelo. Perfeito. Enxergar esse valor também acaba sendo bem interessante para a gente mensurar esse processo, né? Existem coisas que são mais mensuráveis, mas ao mesmo tempo, como isso também tem contribuído até mesmo para valorizar um pouco dessas marcas, seja no físico ou no digital, que é o que a unicanalidade acaba trazendo também de benefício, né? E diante disso, gente, como vocês enxergam realmente que o digital, né, que essa relação entre o digital e o físico, a partir dessa estratégia omnichannel, elas impactam os shopping centers? Renato, você já viveu experiências como essa, de ter que discutir isso e, às vezes, talvez até trazer um pouco mais de convencimento? Então, como é que você traz esse panorama entre essa relação e como um negócio tão físico ainda pode quebrar um pouco esses paradigmas para o digital? Acho que primeiro entendendo o que é digital, né? Que é uma nomenclatura que surgiu até que recente, né? Mas nada mais é do que uma junção das palavras físico e digital, né? Onde a gente trata da união dos ambientes físico e digital da operação. Isso ocorre quando você compra no site, por exemplo, retira na loja ou experimenta um produto numa unidade física, mas compra online para receber em casa. Dessa forma, você acaba experimentando, tendo uma experiência digital, vamos dizer assim, né? Esse conceito, ele é baseado para trazer uma estrutura omnichannel, e a ideia é justamente trazer uma experiência onde o consumidor consegue ter uma interação com as empresas em múltiplos canais. Isso quer dizer, busca trazer uma conexão ainda maior com o cliente e suprir os desejos de consumo dele. E quando a gente pensa em quais benefícios que essa integração de canais pode trazer para o consumidor, acho que o primeiro ponto, o Gerson estava destacando muito bem, é olhar para a escalabilidade que uma operação integrada pode trazer para os canais de venda. Você está gerando mais oportunidade de negócio com a presença digital e, consequentemente, mais vendas para a sua unidade de negócio. E a partir do momento que você integra uma operação online física, você começa a entender melhor o seu consumidor. Os canais, as ferramentas online que você tem para poder mapear a sua estrutura e a jornada do seu consumidor acabam sendo uma forma de ser muito mais assertivo na sua estratégia de promoção, na sua estruturação de catálogo, como o Gerson falou muito bem, e melhorando também o atendimento e sendo muito mais efetivo na operação logística de uma forma geral também.
Então, acho que é importante destacar que, melhorando a sua relação com o consumidor, consequentemente, as possibilidades de fidelização dele aumentam também. E você proporciona uma experiência integrada em diversos momentos de jornada dele, com diferentes pontos de contato entre os canais online e offline, não só presente dentro de uma estrutura de marketplace, mas, como o Gerson falou, tendo a sua própria estrutura de negócio também, aumentando esse leque, essas variações de oportunidade para ele, e criando uma relação de confiança realmente com o seu consumidor. E quando a gente puxa isso para dentro de um shopping, né, adotar uma estratégia de omnichannel, acho que é super importante, assim como também muito bem pontuado pelo Gerson, que o shopping ele não tem uma única unidade de negócio, vamos dizer assim, ele tem aluguel, fundo de promoções, tem vendas, tem estacionamento, e quando ele adota um modelo de marketplace, ele consegue fazer com que a principal receita seja efetivamente as vendas. Então, a gente viu muitos shoppings sofrendo dentro da pandemia porque as outras unidades de negócio deles estavam totalmente paradas, então você não tinha um giro de estacionamento, você não tinha uma venda de ingresso, por exemplo, para ir para o cinema, e continuar levando uma fonte de tráfego para o lojista com uma força que possivelmente sozinho ele não conseguiria, com essa visão de marketplace, consegue fazer com que a presença do consumidor gere muito mais conversão, antecipando venda de produtos, por exemplo. Então, agora com o retorno do cinema, você consegue antecipar uma venda de ingressos. Isso é um grande diferencial que o custo de uma operação de marketplace pode trazer para dentro de um seller numa operação como essa. E quando o lojista parte para implantar a sua própria loja, né, ele possui diversos custos para manter aquela operação, como plataforma, meio de pagamento, ferramenta, custo de marketing, aquisição é um custo muito alto que o lojista tem que trabalhar, e quando ele acessa os consumidores através de um marketplace online, esse custo acaba ficando diluído dentro de uma variável ali. E quando isso acontece através das vendas que ele está gerando dentro do marketplace. E essa operação acaba sendo muito mais competitiva, principalmente para aqueles lojistas que não têm essa operação ainda tão estruturadas ou precisam se tornar mais competitivos. Porque o marketplace ele vai ser um grande gerador de tráfego para esses lojistas, esses sellers do marketplace. Isso é verdade, Renato, e acaba que traz muitos aspectos muitas ideias a partir disso, né? Qual é a preocupação que se tem, por exemplo, de um lojista, principalmente quando a gente chega num contexto como de agora, em que a flexibilização aumenta, ele ainda ficar meio que querendo dar um passo atrás nesse processo, né? Então, diante de tantos benefícios que foram conquistados, apesar de um contexto tão complexo como o que foi nesse último ano e meio, mas o como isso pode reverberar aí, que não se tenha, no caso, apenas como uma estratégia pontual, mas que e não seja descartada, né? Então, Gerson, nesse caso, assim, eu acho que Renato já pontuou muito bem esse pensamento, né, do como isso vai ser construído e melhorado aí para a gente, para esse tempo, mas para você, como é que o omnichannel para o shopping ele funciona? Você acredita realmente que vai ter uma força e um aspecto que pode fazer com que o lojista ele fique ainda mais entusiasmado, principalmente ainda que a gente volte ao normal, exatamente? Como você pensa isso? Não, legal, excelente ponto, Marcela. Eu acho que quando a gente olha para a omnicanalidade, muitos acreditam que isso é uma tendência, mas na verdade ela já é uma realidade que foi amadurecida e acelerada pela pandemia, né? A gente ouve falar desse termo ali desde meados de 2012, 2013, e esse conceito ele foi bem consolidado nos últimos anos. Então, de fato, ele já é realidade. E o próprio lojista de shopping, se ele se colocar como consumidor, é muito provável que ele já compre ali a embalagem, a sacola, algumas mercadorias, e ele já receba isso na loja, já tenha que fazer algum tipo de transação utilizando já a omnicanalidade, né? Então, por experiência própria, né, no momento que a gente implantou o OnStores em 6 shoppings simultaneamente em 3 estados, a gente sentiu na pele esse desafio, né? Então, a omnicanalidade, ela não tem que ser só uma estratégia, ela precisa ser trabalhada na cultura também, né? Então, via de regra, a gente tem um histórico de lojistas de shopping centers que vem dando certo, que vem funcionando. Então, virar essa chave do analógico para o digital ou para o omnicanal, às vezes é um desafio de cultura, não só de estratégia, né? Você pode fazer um desenho que no papel funciona, mas na prática isso é diferente, né? Então, quando a gente olha a omnicanalidade como a integração do on e do off, ou do O2O, como alguns costumam dizer, ela de fato precisa ser integrada, né? Então, falar de integração, mas fazer com que esse trabalho seja manual,
de fato não vai funcionar. Então, eu particularmente acredito, e aí pelas experiências vividas nesse projeto, que a integração, ela de fato precisa ter tecnologia no meio do caminho para fazer a coisa funcionar. Para que a experiência de quem vai gerir o marketplace seja boa, do lojista ou do seller seja boa, e, consequentemente, do consumidor final. Então, eu acredito que tecnologia e cultura, neste caso, sejam fundamentais para que a omnicanalidade seja implantada em shoppings com sucesso. Isso, exato. Isso vai bem da ideia do que é transformação digital na prática, né? A gente ouve tanto falar do termo e acaba trazendo assim, será que transformação digital é realmente só tecnologia? Mas quando a gente envolve isso com a cultura, isso muda para se transformar realmente em processos e em ambientes que vão resolver dores, né? Thiago, e como é que você acredita que todo esse conceito, realmente, quando o Renato traz essa ideia realmente de como a união entre o físico e o digital, quando a gente vê a experiência do Gerson indicando a cultura, como é que você identifica que esses conceitos eles podem fazer com que um negócio de marketplace ele se torne mais escalável para um mercado como o shopping? Perfeito, Marcela. Tem um ponto importante que o shopping, como o Gerson comentou, tem toda a sua relevância, a sua força, né, regional, né? Você pega ali grandes shoppings como a OnStores tem como parceiros. Quando você traz esses shoppings para o digital, você rompe um pouco a barreira do físico, né, daquela questão regional de localização. Você tem a capacidade de vender no online, dependendo até para o Brasil inteiro, uma região muito mais extensa do que aquela localização daquele shopping. Você tem a oportunidade de oferecer os seus produtos daqueles parceiros para outras regiões, para outros clientes. Então, até como o Renato bem colocou, né, você vai entender, né, muito mais a jornada do seu cliente, vai ter um acesso a dados, né, que é um negócio de plataforma como a OnStores hoje, vai entender muito mais o detalhe do comportamento desse cliente, da necessidade dele, da questão de precificação, da questão de promoção, né, de uma forma muito melhor, muito mais profunda, e vai conseguir escalar também esse negócio de uma forma muito mais eficiente também. E ao unir a experiência, a expertise do físico, né, essas ofertas do físico também com ofertas do online, né, com outros parceiros de e-commerce, você fomenta, né, uma plataforma, um negócio digital com alto potencial também de crescimento. Perfeito, perfeito. Acho que isso vai realmente colocar em perspectiva exatamente a quebra de alguns paradigmas, né? Essa questão da reputação do shopping versus o próprio entendimento do seller que, no caso do lojista, do shopping, de não enxergar aquilo como uma concorrência, mas enxergar aquilo como um potencializador das suas vendas, né? Então, isso é bem interessante e claro, né, se você consegue, no caso, trazer todos esses argumentos, a gente já identificou aí oportunidades, como essas oportunidades elas conseguem realmente sarar e sanar dores, né, do lojista e das possibilidades de abertura de vendas. E se é um produto de marketplace, é a grande pergunta, né? Talvez a pergunta de hoje, a pergunta-chave realmente para muitos interessados aqui. Então, será que realmente iniciar um projeto é tão complexo, é tão difícil? Na tua visão, Gerson, como a OnStores ela foi construindo essa jornada? Acho que você falou um pouquinho ali no começo, né? Que começou mais ou menos em 2017, mas como hoje realmente você enxerga diante dessa jornada como esse início ele foi positivo e como você identifica realmente que isso pode atrair outros ambientes, outros shoppings realmente no nosso país. Não, legal. Vou falar um pouquinho do nosso projeto aqui, da nossa experiência. Como eu coloquei em outra fala, nós iniciamos esse projeto em meados de 2017, então nem se falava em pandemia ainda, quando a gente começou esse trabalho. Então, hoje ele já está com a sua V3 em desenvolvimento, mas na V1 ali em 2017, a gente começou esse trabalho de forma muito artesanal, manual, então separamos parte do time para fazer isso. Então, na ocasião, a gente até brinca que era um departamento e hoje, de fato, se tornou uma unidade de negócio, com um CNPJ próprio, com um time 100% dedicado. Então, houve um amadurecimento muito grande, né? Então, se no primeiro momento a gente começou a trabalhar de forma muito manual, esse amadurecimento nos trouxe experiência, né? Então, o pioneirismo ele tem um custo
de errar, mas ele te deixa mais maduro também, né? Então, é até uma dica que eu costumo dar para os parceiros de shopping que estão analisando entrar ou não no mundo digital, por mais que os dados digam que essa participação ela já é relevante no varejo total, eventualmente a gente não precisa planejar tanto. A pandemia nos mostrou isso, né? Tinha muita gente que, eu vou entrar no digital em algum momento, eu vou olhar, e a pandemia chegou e fez com que isso tenha sido acelerado substancialmente, né? Eu vi um dado que no ápice da pandemia no ano passado foi aberta uma loja digital por minuto. Então, assim, a digitalização, ela, de fato, já é uma realidade. E o OnStores, passando por todo esse amadurecimento, a gente construiu aqui um ecossistema com parceiros de tecnologia, com parceiros de consultoria. Então, hoje a gente tem mais de 40 fornecedores parceiros, trazendo robustez para a nossa plataforma, um time 100% dedicado. Então, quando a gente olha para shoppings externos ao grupo, eu vejo dois caminhos para que o shopping implante um marketplace. Ele pode ter o desenvolvimento próprio, a um custo milionário, como algumas empresas preferem, e a gente sabe que essa participação de venda, né, a participação do e-commerce na venda digital, ela está em período de maturação. Então, pode ser que esse payback, a empresa não tenha caixa para suportar até que o ponto de equilíbrio seja atingido, né? Então, até a título de curiosidade, né, qual que é a participação hoje do e-commerce no varejo total de vendas, né? Então, em 2019, o Brasil fechou com 5%, em 2020, acho que muito acelerado pela pandemia, em 11%, e é muito provável que 2021 seja fechado em torno disso, entre 10% e 11% a participação da venda digital no varejo total. E a título de curiosidade, nos Estados Unidos a gente está falando em torno de 20%, e na China é o primeiro país do mundo onde o consumo digital já ultrapassou o consumo físico, né? Então, de fato, esses números têm sido exponenciais. Então, olhando por esse cenário, existe tendência. E aí, empresas como o OnStores, por exemplo, permitem com que os shoppings possam fazer a digitalização dos seus empreendimentos, dos seus lojistas, e que o empreendedor participe, inclusive, desse movimento de digitalização, nosso formato de negócio, com um custo-benefício excelente, né? E aí o pioneirismo, a maturidade da nossa plataforma nos faz estar prontos para isso. Então, o shopping tem dois caminhos, né? Tentar o desenvolvimento próprio com um custo altíssimo ou trazer parceiros como o ON, que já estão prontos para atender essa demanda de forma rápida e com ótimo custo-benefício. E o que é importante destacar quando você pensa em um parceiro estratégico como esse, é olhar se de fato esse parceiro tem resultado, né? E isso, de fato, nós temos, né? A gente até soltou o release do último trimestre, onde o nosso faturamento ele foi multiplicado por quase 17 vezes. Então, de fato, a experiência e o resultado nos trazem essa seriedade da plataforma, tá? Eu vejo dessa forma, Marcelo. Essa é uma visão muito positiva, Gerson, e isso realmente vem de encontro ao que a gente tem visto atualmente, né? Talvez dentre os mitos que existem realmente em relação ao marketplace para qualquer segmento, seja exatamente o quão isso pode ser talvez demorado, complexo demais, mas não tem como você fugir dessa possibilidade de você aproveitar uma oportunidade, talvez até se tornar aí adiantando um pouco o processo para depois em que isso esteja tão inchado, tiver uma briga realmente entre visibilidade. Então, Thiago, fala para a gente aí, já que o Gerson já falou aí também sobre essa relação do como isso tem crescido, dados realmente muito impactantes e quentes, né? Como é que você enxerga isso na implementação de um projeto de marketplace para o shopping? Isso acaba tendo um custo muito alto, ou então é demorado? Como é que se hoje um shopping decidir utilizar essa estratégia acima do modelo de negócio, como é que você pensa essa implementação? Perfeito. Marcela, o Gerson trouxe alguns elementos bem importantes, interessantes, principalmente essa parte da experiência, em ter desenvolvido já um projeto do zero, ter errado, aprendido, começado às vezes ali bem no manual, ali na mão, né? E até ter um pouco, né, dessa experiência e dessas dificuldades, né, do percalço mesmo do caminho que ele enfrentou
né, na digitalização, principalmente num ponto que ele mencionou também de cultura, né, que não é só a tecnologia, não é só a ferramenta, se vai desenvolver dentro de casa ou se vai contratar alguém, essa parte da cultura também ela é muito relevante, né? E aí, com relação ao projeto até que a gente desenvolveu juntos, né, aqui dentro, pelo menos uma etapa agora mais recente, que a Unistores utilizou a Center Comunicar para acelerar, né, para ser o hub, né, para fomentar esse projeto. Então, essa é uma possibilidade, né, de contratação, além da parte da própria Unistores, que tem toda essa expertise e essa rede de contatos também, que é bem relevante. Então, hoje a gente tem possibilidades vou dizer, né, de aproveitar essa experiência que a gente tem no mercado, né, essa expertise, por um valor, né, muito mais atrativo do que desenvolver sozinho, do que sofrer o que a gente sofreu aqui, né, juntos. Então, assim, eu entendo que seria uma possibilidade muito relevante de trazer, né, clientes parceiros aqui para dentro para alavancar a operação junto conosco, né, e aproveitar dessa expertise que a gente já teve ao longo dos últimos anos. Então, é um momento que eu entendo que de aproveitar, né, do nosso lado, mas também aproveitar o que a gente pode vender juntos e crescer, né, para outras regiões, para outros clientes, aproveitando um pouco mais esse expertise nosso. Nossa, perfeito. Então, isso acaba sendo bem importante realmente para essa transformação, que eu acredito realmente que essa complexidade ela já pode ter acontecido em algum momento, mas essa já não é a realidade, né? Então, acredito que Gerson e Thiago já falaram muito bem aí, trouxeram um pouco dessa visão do como esse trabalho em conjunto tem sido interessante. E agora, Renato, para você realmente que acompanha vários outros mercados, então existem shoppings que acabam tendo posicionamentos diferentes, modelos diferentes, como você enxerga realmente essa relação? Como ele pode construir um bom posicionamento enquanto modelo de negócio ao adicionar essa estratégia e esse novo modelo de marketplace como oportunidade para complementação aí dessa estratégia? Acho que o Gerson pontuou muito bem a partir da experiência da Unistores, né, que existe muito trabalho a ser feito, isso é preciso ser colocado em pauta. Então, o shopping como marketplace, ele traz uma força muito grande. A gente falou bastante de tráfego, falou bastante dos alcances que o shopping pode trazer, mas por trás de tudo isso, ele precisa trabalhar bastante coisa, principalmente quando a gente olha para toda a curadoria e gestão do e-commerce, que é algo que, em paralelo, ele já faz no mundo físico, de certa forma, junto com os seus sellers, com os seus vendedores, né? Mas trazer uma forma de oferecer para o consumidor uma oportunidade de comprar a partir da sua loja física, pelo smartphone ou pelo computador, sem sair de casa. É importante pensar também que você tem que ter uma via de mão dupla ali para oferecer mais oportunidades para o seu seller também. Então, você tem que pensar em como você vai trazer esse consumidor, como que você vai fazer a manutenção desses canais e como você vai criar diferenciais competitivos para ele. Por isso que é tão importante você contar com parceiros assim como a Omnicar, como a Maestra, como a ON, que traz essa experiência para acelerar justamente essa operação e fazer com que todos esses diferenciais que o shopping já tem como marketplace físicos se tornem também para o marketplace online. Então, quando a gente fala de curadoria de produtos, por exemplo, para o marketplace ou até mesmo o seller do marketplace, uma boa orientação sobre o produto pode ser um diferencial competitivo na hora de uma venda. É algo que normalmente a gente associa ao vendedor dentro de loja para entender o consumidor, se comunicar muito bem com ele, mas como a gente está atendendo o consumidor num modelo self-service, vamos dizer assim, de produto, você precisa pensar muito bem como você vai ofertar esses produtos para criar um diferencial competitivo em todo o catálogo que você está oferecendo. E algo que é super importante também é pensar que dentro dessa gestão, o modelo de entregas e toda a parte logística, ele precisa ser muito bem pensado, porque a gente traz outras formas de acessar o consumidor que no marketplace físico a gente não tem, e no shopping físico a gente não tem. Então, quando a gente fala dos modelos de entrega, por exemplo, algo que não só dentro dos shoppings, mas todos os e-commerces que possuem uma estrutura física já vinha sendo praticado quando pensado numa estrutura omnichannel, é o Pickup Store, que a gente chama, ou o próprio retiro na loja, né? Trazendo um pouquinho para o português. É uma excelente maneira de você começar uma operação, por exemplo, porque você já tem a estrutura da loja para te dar apoio, para quebrar essa barreira que existe por muitas vezes na cabeça do lojista como operação física, assim como você tinha questionado, Marcela, se vai competir com a operação física versus o digital, né? E trazer mais tráfego para a loja física. Então, isso é perceptível para o vendedor também, onde uma compra que talvez seja feita inteiramente no ambiente online e a loja física se torna um ponto de retirada, traz
uma forma de você catequizar esse vendedor para que não gere uma frustração para ele receber um cliente e se deparar ali com uma venda que na cabeça dele possa ser uma venda que ele está perdendo. Então, de certa forma, às vezes você criar uma oportunidade de upselling ou mesmo reconhecer esse vendedor dentro de um atendimento para também comissionar ele nesse momento é importante para que, nesses casos de retirada de produto, ele se sinta parte do processo também. Então, o Gerson acho que tinha pontuado isso um pouco atrás, você precisa pensar no primeiro passo para criar uma oportunidade de um marketplace de sucesso, é você pensar numa única operação, você pensar tudo isso de uma forma unificada. E aí você começa a criar outras oportunidades dentro disso também. Então, a gente viu dentro da pandemia outros modelos de logística começando a aparecer, que não eram tão presentes dentro de shoppings, como, por exemplo, a utilização de lockers como ponto de retirada. Então, em modelos em que eu não preciso levar ou não quero que meu consumidor tenha que ir até a loja para ele poder retirar um produto, eu trago os lockers, por exemplo, para estacionamento ou para uma área reservada, para que esses produtos possam ser comercializados e somente retirados de uma venda que já foi realizada pelo online. E até amadurecer um pouco mais essa estratégia, trabalhar um shipping from store, utilizar um modelo onde a gente utiliza a loja física como um intermédio, uma intersecção ali do ponto de tráfego do produto, vamos dizer assim, né? Onde ele vai ser enviado para o consumidor. A gente inverte o canal, ao invés do consumidor ir retirar o produto é enviado da loja física. Então, muitas vezes isso é uma oportunidade para você reduzir custo de frete, reduzir prazo de entrega e melhorar a experiência dele. Então, eu mesmo tenho um stores aqui do lado de casa, né? Moro pertinho da Paulista aqui. Por diversas vezes eu já fiz uma compra e em momentos em que eu não podia ir até o shopping retirar um produto, eu peço para que esse produto seja entregue para mim. E isso tem um custo de frete muito reduzido. E uma oportunidade que eu acredito está crescendo bastante, principalmente em 2021, isso começou a criar um amadurecimento um pouco melhor, vamos dizer assim, é um modelo que a gente chama de drive-thru, né, que traz ainda mais segurança para o consumidor. A gente viu isso muito presente na Páscoa, Dia das Mães, quando os shoppings ainda estavam fechados, em sua grande maioria, onde o consumidor consegue passar e retirar diretamente um produto que ele comprou ali, sem ter que acessar nem mesmo o piso do shopping ou mesmo a loja física. Então, ele só passa, retira o produto e segue para casa. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue entender que o shopping, como uma operação omnichannel, ele tem diversas oportunidades para superar até a venda da estrutura física das lojas, e com certeza eu acredito que o Gerson tem uma visão ainda mais madura sobre isso, né, para trazer dados, para trazer uma relatividade em relação ao que a gente consegue estruturar, mas são diversas oportunidades que a gente tem para abraçar e trazer uma operação unificada para os clientes, com certeza. Isso, claro, e pensando nisso, inclusive, porque primeiro, você coloca o consumidor como centro, você carrega realmente o que ele deseja naquele momento, trazendo essa flexibilidade que essas estratégias de omnicanalidade acabam trazendo para a gente, e isso, no caso, acaba fazendo outros impactos, que aí talvez seja a segunda coisa mais importante para quem está desejando assumir essa estratégia, que é exatamente a relação de faturamento, né? Então, hoje, assim, deixo realmente para que vocês apontem para a gente aí alguma visão. Como esse modelo de marketplace para shopping, ele pode incrementar ainda mais esse faturamento total desse modelo de negócio, né? Então, Gerson, você já tem essa experiência, você já trouxe muitos números que chamam a atenção. Então, se existem muitos shoppings criando e desenvolvendo essa estratégia, é porque realmente é um mercado que dá para trabalhar muito bem aí e azeitado entre esses dois caminhos, o físico e o digital. Na tua experiência, é um mito ou é verdade que o marketplace ele pode superar o faturamento, ou ele é algo que pode ser trabalhado em conjunto realmente para que não haja impacto para nenhuma das duas operações? Legal, bom ponto. Até pensando em mito ou verdade, né, foram veiculadas aí num passado não muito distante notícias apocalípticas que o e-commerce mataria os shoppings físicos. Eu acho que todo mundo deve ter lido alguma coisa sobre isso em algum momento, né? Esse movimento acontece principalmente nos Estados Unidos, né, onde a gente vê que a estrutura, o mix dos shoppings, ele é desenhado em geral ali por lojas de departamento, e no momento em que o shopping perde um ou dois lojistas, você tem ali 30% de vacância adicionadas no empreendimento, né? O modelo no Brasil ele é um pouco diferente, ele é baseado no ancoramento de alguns lojistas estratégicos, consolidados, capitalizados. Esses lojistas normalmente têm uma saúde financeira melhor, e 95% das lojas são satélites, ou seja, lojas menores.
Então, o nosso modelo permite com que, mesmo que haja troca dentro do mix, o shopping consiga se manter saudável. Mas o que a gente viu de alguns anos para cá é que o consumidor ele está muito focado na experiência. Então, ele não vai mais necessariamente para o shopping com viés de compra, mas com viés de experiência. Então, ele quer levar o filho para brincar em algum lugar, a família para almoçar, e por impulso ele acaba consumindo, né? Então, particularmente, não acredito neste mito de que o e-commerce veio para matar o shopping físico. E internamente, até quando a gente olhou para desenhar o nosso projeto, entendemos que o futuro seria a união desses canais mesmo, do físico e do digital. E os dados nos mostram, né, como eu disse anteriormente, que o e-commerce vem ganhando cada vez mais espaço na venda total do varejo. Então, não acho que no curto, médio prazo o digital venha superar, né, pensando no shopping especificamente, não no varejo como um todo, o faturamento do físico, mas acredito que ele venha muito para complementar e trabalhar especialmente com aquilo que não pensando em valor financeiro, né, mas em valor de fato, que o consumidor tem de mais precioso, né, o ativo mais precioso hoje é o tempo. Então, ao invés do consumidor rodar o shopping inteiro atrás de um produto que ele nem sabe se existe, né, então, vocês já devem ter tido essa experiência, eu vou chegar no shopping e quero um tênis no meu número. Então, eu vou em todas as lojas que vendem tênis e acontece de não ter, enfim. Então, através da tecnologia do digital, a gente consegue melhorar essa experiência. A pessoa pode reservar o produto, já só passar para retirar, buscar, enfim. Então, acho que esse é um dos caminhos. E o segundo ponto que eu acho bem sensível, né, para uma melhora da experiência, do faturamento mesmo do marketplace, é a questão do frete, né? Os dados também indicam que, depois do preço, né, a questão logística, aí, o prazo de entrega e o valor do frete é o ponto mais sensível para a decisão do consumidor. Então, o shopping e o marketplace, ter bons parceiros logísticos, eu acho que é fundamental, né? O ON, por exemplo, tem 2 parceiros, inclusive, com entrega nacional, como o Renato mencionou, e ele mesmo teve experiência de, durante a pandemia, ter tido acesso. No nosso checkout, a gente conseguiu configurar ali tanto o drive-thru, quanto o delivery, quanto o retiro em loja, o que possibilita, no momento da retirada do produto, o vendedor ali no olho a olho, no tete a tete, conseguir converter e adicionar mais algum produto na venda. Então, eu acho que são estratégias que podem colaborar aí para esse aumento de faturamento e melhor experiência do cliente. Perfeito. Essa visão ela é bem interessante, porque isso vem de encontro também a outros importantes mitos assim, que o marketplace acaba recebendo, né? E aí, Thiago, nesse caso, como é que você enxerga realmente, corroborando aí com o que Gerson falou, o futuro do shopping center, ele é o marketplace, na tua visão? Passa por ele, tá, Marcela? Sendo bem transparente, tem 3 conceitos do marketplace que ajudam bastante um modelo, seja de shoppings ou qualquer outro, né, modelo de negócio, a aumentar o faturamento. Um deles é prateleira infinita, até pegando o gancho do que o Gerson comentou, né? Ele está lá no shopping, quer comprar um tênis e não tem a numeração dele. Então, no momento ali que você só tem a experiência do off mesmo, às vezes você vai ter que voltar para casa ou voltar outro dia, enfim. E com um conceito de prateleira infinita, conectando ali estoque, né, do on e do off, às vezes é um CD mesmo da própria loja, você consegue fazer aquela venda e entregar na casa do cliente, ou entregar na própria loja e ele retirar. Então, melhora bastante a experiência que o cliente tem e garante, né, ou aumenta o faturamento, né, para aquele lojista, para aquele shopping. E os outros 2 conceitos é algo bem assim inerente a um modelo de marketplace, né, quando você traz ali mais lojas para aquele modelo de negócio, seja do físico, seja do online, você traz ali mais ofertas, né, de produtos e serviços, você acaba gerando, né, mais transações, mais vendas, agradando melhor aquele cliente e gerando aquele ciclo virtuoso, né, que a gente conhece, né, mais lojas, mais vendas, mais faturamento, né, e, consequentemente, tornando o seu ecossistema mais rico. Então, é uma forma, né, de você crescer, né, de forma orgânica, trazer mais parceiros, mais vendas e ganhar mais relevância no mercado. E com isso tem um outro conceito também, que é o efeito rede, né, que quando você tem mais pontos ali de contato, de interação, né, mais
lojistas gerando mais transações de vendas para mais clientes, você acaba, né, ganhando mais relevância nesse ecossistema, né? Então, você acaba, de uma forma geral, tendo um maior reconhecimento também e tornando o ecossistema mais rico ainda. Isso, perfeito. Acaba sendo... Só para complementar aqui o Thiago, desculpa, Marcela, eu acho que pensando em futuro do shopping center também, passa pelo marketplace, mas acho que os shoppings em geral têm passado por essa transformação de novos usos, né? Então, a gente vê estacionamentos mais vazios, tendo novos usos para eventos, alguns shoppings já, como em geral, têm boa localização, pensando em fulfillment, em operações de logística, saídas dos próprios empreendimentos. Eu acho que o que os empreendedores, os gestores de shopping em geral têm que olhar, né, e assumir que a digitalização ela já é realidade e eles precisam simplesmente começar, né? E aí até um exemplo que a gente teve na pandemia, quem já estava com um passo no digital, com o barco na água, só precisou ajustar as velas e acelerar. Agora, quem precisou jogar o barco na água correndo ali teve um pouco mais de dificuldade, às vezes pagou mais por isso. Então, eu acho que essa percepção de futuro é, de fato, começar para conseguir acompanhar as mudanças, né? É muito mais fácil quando você já está no jogo, ter essa percepção, ter essa sensibilidade para ajustar. Então, assim, já é fato que a digitalização ela é realidade, os marketplaces, o e-commerce, eles vieram para ficar, né? Nós temos nativos digitais, vai entrar daqui a pouco no mercado de trabalho, pessoas que serão economicamente ativas, que não conhecerão coisas analógicas como a gente conheceu, né? Então, acho que a gente precisa estar preparado para receber esse novo consumidor que chega aí daqui a pouco no mercado de forma ativa. Sim, sem dúvida nenhuma. Renato, acaba sendo realmente importante para a tua visão, né? Enxergar isso como tendência e trazer isso para a realidade dos clientes também, nesse caso, né? O futuro para você é um marketplace para esse modelo também, ou você pensa diferente? Não, acho que o Gerson e o Thiago cavaram na pedra, e acho que eles vivem essa experiência também, vivem o dia a dia. Eu entendo isso também, esse formato todo que não somente vincular as vendas, né, mas a gente está olhando muito para o shopping como marketplace somente, mas voltando um pouco para o físico, acho que o Gerson apontou muito bem, e a própria estrutura física ela vai ser repensada ou vai ser evoluída, se a gente pode pensar dessa forma. Então, da mesma forma que a gente já enxerga o marketplace shopping, né, shopping center, como uma oportunidade de vendas para o mundo online, se a gente faz um retorno para dentro do físico, a gente precisa enxergar que o shopping em si, ele tem outras oportunidades de negócio que não são somente as vendas. Então, assim como o Gerson pontuou, é uma coisa que eu acredito muito, os shoppings, eles têm excelentes localizações para trabalhar ali, como ele pontuou, o fulfillment, toda a estrutura de logística, que normalmente é um processo um pouco mais oneroso para as operações. Então, quando a gente fala em oportunidades de experiência, o shopping, eu brinco até que aqui, não sei se todos estão em São Paulo, mas o shopping é o parque de diversões do Paulista, né? Então, a gente vai no shopping para fazer tudo e, se der tempo, a gente compra, porque a parte de compra é o mais demorado, né? Então, você trazer para o consumidor essa oportunidade de ele já saber muito bem para onde ele está indo, como já se apontou, eu já sei, eu sou uma pessoa que eu já trabalhei em shopping, já vendi muito em shopping, então, hoje, quando eu vou para dentro do shopping, eu já vou sabendo exatamente meus passos que estão lá dentro, então, para eu poder aproveitar muito melhor o meu tempo. Então, quando eu direciono muito bem o meu consumidor, já sabendo o que ele vai levar, como ele vai levar, e trago outras experiências para que ele se associe ou entenda o shopping num outro formato também, eu estou gerando mais oportunidade de fidelização, que foi o que a gente falou lá no começo. Então, eu não estou amarrando ele somente no ponto de que eu tenho um excelente lojista aqui dentro, eu tenho uma marca conceituada dentro do shopping e a sua única oportunidade de comprar deles é estando dentro da minha estrutura física. Não, eu estou te trazendo outros conceitos, outras oportunidades e outras vertentes de negócio também que vão fazer você querer voltar aqui e vão querer fazer você ter outras experiências. A gente tem hoje excelentes restaurantes, por exemplo, ou estruturas mais culturais, vamos dizer assim, como o Gerson falou, de trazer ali cinema, trazer shows, trazer estrutura de apresentações que vão trazendo o consumidor para acabar investindo ali de outras maneiras que não seja somente comprando um produto físico. Então, eu acho que quando a gente olha
como futuro ou como tendência nesse formato, o primeiro de tudo é entender que a unificação dos canais ela é estritamente necessária para que os shoppings e os sellers em si, né, que tanto a gente fala, que são os vendedores, eles entendam essa unificação também. Então, a gente precisa ter um preparo para que essa estrutura se converse. Então, de nada adianta eu estruturar muito bem meu marketplace, estruturar muito bem a minha loja física e as pessoas que lidam com isso, porque no final a gente sabe que tudo está na relação entre pessoas, as pessoas que lidam com o consumidor, elas não têm essa visão unificada. Então, é importante que as pessoas que estão interagindo ali também tenham essa visão. Para que os outros passos, os outros degraus que vêm logo em seguida possam se proporcionar outras experiências também. Então, acho que tem muita coisa para escalar e o shopping tem bastante oportunidade para trazer isso para o consumidor, com certeza. Muitas, com certeza, sem dúvida nenhuma. Gente, a gente tem muito conteúdo e ao mesmo tempo temos perguntas muito boas para continuar essa discussão, né? Vai ser um momento muito interessante de troca e a gente tem aqui perguntas bem inteligentes. Eu vou começar aqui com a pergunta do Amélio, né? O Amélio Júnior. Ele, na verdade, ele fez 2 perguntas aí com alguns comentários interessantes que eu vou passar para vocês aqui agora. Amélio fala que, como os grandes varejistas que já possuem seu e-commerce encaram fazer parte de um marketplace de shopping. No entendimento do Amélio, para o lojista pequeno, seja uma solução que em escala ajuda com menor custo que ele esteja presente no físico e digital. E aí ele pede para vocês falarem um pouco a respeito de como estão os percentuais da taxa de conversão referente à adesão dos lojistas de um shopping. Vamos responder primeiro essa, que aí depois eu vou colocar outra pergunta dele também relacionada ao tema. Quem quer responder? Se o Gerson puder responder também, posso agregar aqui também. Eu posso responder e os meus colegas aí complementam se acharem que faz sentido. Eu acho que quando a gente olha o lojista que é nativo ali do e-commerce, né, e ele quer enxergar, por exemplo, e aí eu vou falar com experiência de causa aqui, dentro do OnStores, quando um lojista ele vira o nosso parceiro, e aí vale destacar isso, né, a nossa plataforma ela não está aberta somente para lojistas de shopping trabalharem a omnicanalidade, mas hoje nós já também temos uma parcela significativa de sellers que são puramente de e-commerce, ou seja, que não tem loja física. E aí, no nosso modelo de negócio, hoje a nossa estrutura foi desenhada para que, com apenas um anúncio, o produto seja multiplicado por pelo menos 7 URLs, ou seja, ele aparece no OnStores, ele sobe no OnStores e é multiplicado por N shoppings que nós temos na plataforma. Então, hoje, nós já temos 6, 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Goiânia, mas existe esse oceano azul para trabalhar, como eu disse, uma vez que a gente começou o trabalho de expansão esse ano, oferecendo a plataforma para shoppings externos. Marcela, você pode repetir só a segunda etapa da pergunta para que eu não responda errado? Perfeito. A Amélia comenta que, assim, entendo que para o lojista pequeno seja uma solução que, em escala, ajuda com menor custo, que ele esteja presente no físico e no digital, né? Então, ele pede para vocês falarem um pouco a respeito de como estão esses percentuais de taxa de conversão referente à adesão dos lojistas em um shopping. Perfeito. Bom, nos shoppings que a gente atende hoje, a gente tem pouco mais de 1/3 dos lojistas que aderiram à plataforma, tá? Então, esse é um trabalho contínuo, recorrente, como eu disse, estratégia sem cultura não funciona, né? Tem até uma frase de um cara famoso, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele disse que a cultura como a estratégia no café da manhã, né? Então, de fato, não adianta a gente desenhar tudo, colocar na planilha um PPT, todo um plano bem estruturado e essa cultura não acontecer. Então, o lojista de shopping, tradicionalmente, ele é analógico, né? E essa transformação digital, ela passa por um período de amadurecimento. Então, é natural essa maturação acontecer, e não é viável essa expectativa, essa ilusão de, por exemplo, eu vou implantar um marketplace e 100% dos meus lojistas estarão na plataforma. Eu acho que pode até ser que em algum momento isso aconteça, mas existe um período de maturação natural como qualquer negócio, tá? Então, hoje a gente tem esse cenário, mas a expectativa é que para o primeiro trimestre do ano que vem a gente tenha ali pelo menos metade dos nossos lojistas já digitalizados na nossa plataforma. Sem dúvida, interessante. O Amélio também ele fez uma outra pergunta que se relaciona ao trabalho de PDV, né?
Com o aumento das vendas online, tanto neste PDV como em outro PDV, mas fazer a entrega nessa loja. Como remunerar o shopping, uma vez que essa venda não estará dentro do CNPJ original, do locatário. E como o shopping, enquanto empreendedor, passa a ser remunerado por ser esta loja como um ponto de distribuição. Bom, como a pergunta é bem focada em shopping aqui também, eu vou tentar responder e, mais uma vez, deixo meus colegas à vontade para complementar. Perfeito. A gente olha aqui, separar aqui em duas respostas, tá? Via de regra, no modelo de retiro em loja, a emissão do cupom fiscal, ela é feita no PDV, tá? E a modalidade de drive-thru também. Então, o lojista físico, ele não necessariamente trabalha com um CNPJ diferente para a operação do e-com. Então, o que a gente faz é integrar, ou seja, a leitura do PDV, preço, produto, estoque, catálogo, faz o espelhamento disso no marketplace. Então, o que o consumidor final tem acesso no lojista físico é ao estoque que ele tem ali na loja. Tá? E aí ele pode disponibilizar para o lojista, para o cliente retirar na loja, drive-thru ou a entrega expressa. Mas o cupom, ele é emitido no PDV, ou seja, a venda ela é computada para o empreendimento, o que tem potencial para gerar, inclusive, aluguel complementar para o shopping, tá? Uma vez que existe essa linha. E um segundo ponto, e aí já olhando mais como marketplace, como negócio para o empreendimento, o ON desenhou uma forma onde a gente devolve parte do take rate para o empreendedor. Tá? Então, para o fundo de promoção, a gente pode entrar como um prestador de serviço, então o fundo pagaria, entre aspas, um percentual do GMV a título de prestação de serviços, e a gente tem um rebate, que também é um percentual do GMV, que remunera o empreendedor. Então, além do aluguel percentual que o lojista pode gerar para o shopping de forma exclusiva, o modelo de remuneração da nossa plataforma também traz receita para o empreendedor, caso seja essa opção. Não é única, a gente tem flexibilidade no modelo de negócio e consegue desenhar de acordo com a estratégia de cada empreendimento. Mas são dois exemplos aqui. Complementa também, Thiago, isso aí é importante, né? Já que participa um pouco do modelo que a gente trata aqui também. Perfeito, perfeito. O take rate é o modelo mais tradicional, né, de marketplace, de cobrança de comissão, então, tanto de shoppings quanto outros modelos, né, mais tradicionais. Então, acho que é o principal modelo de remuneração. Tem assinaturas também, tem outras formas de você cobrar, né, de você rentabilizar esse negócio, mas o take rate, a comissão é o principal deles, só para reforçar esse ponto. Perfeito. Eu acredito que, inclusive, essa pergunta, no caso, a resposta já responde também a pergunta da Ana Paula, né, que também perguntou assim, como diferenciar a venda online do shopping como das próprias lojas, né? Eu acho que isso acaba entrando muito no que vocês discutiram, não é mesmo? Ou vocês acham que precisam complementar algo? Na verdade, as plataformas, apesar do cupom fiscal ser emitido no PDV, a plataforma ela registra tudo que é transacionado de forma online. Então, dispensa, inclusive, auditorias extras. Vocês já devem ter presenciado no passado um funcionário com tablet, bem lá atrás, para quem já é mais antigo, com uma prancheta e papel anotando as vendas. Então, tudo que é transacionado no marketplace de shopping, ele fica registrado, então é possível comparar a participação do digital na venda total do seller, tá? Então, a gente consegue diferenciar assim, embora a nota fiscal seja emitida no PDV. Exato. E é importante esse ponto, Gerson, a gente consegue identificar, né, de a origem do pedido e até essa base de dados também, né, trazer mais inteligência, né, para o shopping, para o ponto de venda, falar, olha, que cliente que está vindo do online para o físico, do físico para o online, que tipo de comportamento. Então, toda essa parte de analytics, inteligência de dados, vocês conseguem ter também, né, na nossa plataforma, né, nesse modelo de negócio. Então, é algo bem rico, né, e que é um grande diferencial em relação aos demais concorrentes. Acho que se eu posso agregar aqui na visão do Thiago, até já respondendo em partes a pergunta, acho que a Marcela que tinha feito ali como escolher melhor a plataforma, a tecnologia de forma geral, né, e a parte logística da operação, esses pontos que o Gerson colocou e que o Thiago colocou também são essenciais justamente pensando através dessa estrutura. Então, quando a gente pensa em implantar uma operação, não só de marketplace, mas uma operação de e-commerce em geral,
a gente precisa pensar muito bem como é estruturada a operação de vendas e como que tudo que ocorre por trás, na parte de back-office da operação, em como essas soluções que a gente vai buscar no mercado, o que elas vão me entregar essencialmente. Então, quando eu vou olhar para uma plataforma de e-commerce, por exemplo, o Gerson falou muito bem da questão do take rate, então isso é feito através de um split de pagamento para o seller ali do marketplace e para o seller. Então, ter uma plataforma que já faz esse split, ou um gateway de pagamento que já faz esse split, é super importante para que eu tenha menos trabalho de buscar isso de forma manual, ou como ele falou, ele voltar para as pranchetas, que é o que ninguém quer. A gente está digitalizando toda a operação. Então, sempre que a gente vai olhar para qualquer fornecedor da operação, é super importante, eu sempre pontuo dessa forma, a gente sempre olha primeiro para a operação, em como a gente quer trazer isso, seja através do marketplace ou por e-commerce, como funciona a operação atual, o que a gente quer proporcionar com isso, e aí a gente começa a olhar para soluções de mercado. Então, existem ferramentas, existem serviços que são indispensáveis para que a operação funcione muito bem, que a operação escale melhor, e quanto menos trocas, menos movimentações a gente tiver que fazer ao longo do crescimento da operação, é melhor ainda para que ela se torne escalável. Então, fazer mudanças de tecnologia, fazer novos investimentos, como o Gerson falou lá no começo, pode se tornar super oneroso. Então, é super importante você contar com estruturas que já olhem para o seu modelo de negócio e já tenham isso muito bem estruturado. Então, quando a ON, por exemplo, a Omnicá trazem isso para a vertente de negócio, eles já têm uma experiência embasada em outros players, em outras situações, e com certeza isso vai gerar muito menos custo para você investir no seu modelo de negócio, porque provavelmente diversas situações ali, diversos desafios da operações que eles já vivenciaram lá atrás, já tem uma solução resolvida e implantada dentro da plataforma. Então, busque por soluções, independente do canal que você vai operar, se é através de um marketplace ou se é através de uma operação própria, né, do seu negócio, procure por soluções que já tenham vivenciado operações próximas ou similares, né, ao que você está querendo trazer para o seu consumidor. Dessa forma, com certeza, você vai ser muito mais assertivo e o investimento vai ser muito mais bem feito nesse sentido, tá? Sim, bem interessante, gente. Pontos aí interessantes. Nós já respondemos também a pergunta da Marcela, né, do Shopping Miller Curitiba. Eu vou fazer, gente, apenas mais 2 perguntas para a gente encerrar, mas queria avisar para todo mundo, primeiro, ainda não saiam, porque a gente ainda vai falar aí de uma condição especial que está chegando já para todos, e também e explicar que as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, nós vamos listar todas e vamos disponibilizar no blog, tanto para todo mundo que acompanhar pelo site da Maestra, pelo site da Unicar, pela Stories também. Então, aguardem que as perguntas elas não vão ficar descartadas, elas vão apenas ser incluídas em um outro ambiente para que vocês acompanhem, tá? Então, quando a gente enviar o e-mail de agradecimento, a gente manda também essas respostas para vocês. Eu vou querer incluir também a pergunta que foi feita pelo ASD. Ele fez uma pergunta bem interessante sobre a relação especificamente da relação entre os produtos, né, sobre logística. Então, visto que os produtos das lojas estarão disponíveis para compra física e online, existe um caminho estratégico para evitar quebras de estoque? É necessário separar um estoque específico para o online? Integração entre a plataforma e o sistema da loja é a melhor alternativa? Como vocês pensam nisso? É um ponto bem interessante, inclusive para sellers que operam em vários marketplaces, em vários canais, é um risco também, né? Mas tem algumas ferramentas de segurança, como um estoque mínimo, né, para disponibilizar aquele produto para online ou não para determinado canal, que podem ser utilizados, né, para minimizar esse risco. Principalmente, às vezes, você tem 1, 2 peças, ela está no mostruário ali, na loja física, e você vai disponibilizar ela no online. Então, a gente sabe, tempo de atualização e tudo mais, pode ocorrer uma venda e você ter essa ruptura. Então, a gente recomenda fortemente esse uso desse estoque mínimo, e aí vai de caso a caso, de cada varejista vai saber dizer melhor, né, qual é o estoque mínimo ali para disponibilizar para aquele canal, se são 3, 5, N peças, né, mas são formas de você minimizar esse risco. Complementando aqui a questão, eu acho que além de pensar no estoque mínimo de segurança, eu acho que, mais uma vez, usar a tecnologia para resolver o problema, né? Muitas vezes a gente acha que tecnologia ela é o fim, né? Então tem o e-commerce e está tudo certo, mas na verdade a ruptura de estoque, eu acho que o meio mais eficiente da gente conseguir resolver é com integração, tá? Então, ferramentas de integração, a própria Omnicá tem nos ajudado muito nesse ponto. O OnStores, por exemplo, começou o ano com 2 parceiros de integração, a gente está finalizando com 10, e basicamente o que faz o integrador? Ele lê preço, produto, estoque, em alguns casos catálogo, faz o espelhamento disso na plataforma
e os pedidos têm via de mão dupla. Então, se eu comprei no off, ele baixa no on, se eu comprei no on, ele baixa no off. Então, tendo isso de forma automatizada, a gente evita, assim, quase zero os problemas de ruptura de estoque, principalmente se for trabalhado esse estoque mínimo de segurança que o Thiago colocou. Eu, particularmente, acho fundamental ter integrador nesse trabalho de O2O. Automatiza, além da questão de estoque, desculpa, Renato, vai ser a parte de precificação também, né? Exatamente, era esse ponto que eu ia colocar. Então, a gente está olhando para estoque aqui, mas é importante pensar que em ações, né, quando a gente pensa em promoção, ajuste de catálogo, ou mesmo uma atualização de alguma campanha que a gente está operando, se a gente está pensando numa visão unificada, quanto mais ágil for tudo isso, melhor para o consumidor também, para evitar qualquer ruído ali entre os canais e mesmo oferta de produto. Então, é importante pensar não só na questão do estoque, que ali para o consumidor realmente gera um atrito muito ruim, mas quando a gente fala de preço, a gente fala de promoções, é importante pensar por esse lado e as integrações são essenciais para isso também. Então, na nossa visão aqui, quanto mais integrados os canais, e não só integrados em comunicação, que a gente falou muito, mas em tecnologia mesmo, em sistemas, é super importante para a operação funcionar bem. Nossa, perfeito, gente. E para finalizar o nosso evento, eu vou concluir aqui com a pergunta da Flávia Siqueira, que é uma pergunta bem geral, assim, que vocês vão colaborar também com essa troca. Quais as dicas de divulgação para abordar os clientes shopping para o shopping online? Como é que tem sido essa experiência? Como é que, no caso da Visão Renato, como é que você imagina isso, por exemplo, numa consultoria que o cliente fica com essa dúvida, como fazer isso? Gerson, que já está vivendo isso, como é que tem funcionado? E no caso do Thiago, realmente trazendo essa construção, assim, de como a própria ferramenta, a plataforma, ela consegue trazer esse argumento interessante para esse lojista. Eu acho que, poder passar minha visão primeiro aqui, eu acho que são dois clientes que a gente está falando, né, quando a gente fala dessa operação. A gente fala do cliente seller, que também é um cliente da operação, querendo ou não. Então, quando você pensa no shopping, você precisa conquistar esse seller, trazer ele para dentro da sua operação. E você fala do cliente final, do consumidor. Então, quando eu falo do cliente seller, é super importante, o Gerson pontuou isso muito bem, que todas as dinâmicas que envolvem ali a operação do shopping, todos os modelos de negócio que o shopping podem proporcionar, isso seja visto como reais benefícios para esse seller. Então, você trazer ele para dentro, às vezes pensar num formato mais escalável ali para ele se sentindo seguro, porque muitas vezes fazer um movimento muito brusco ali, se você não tem uma operação tão bem estruturada, que já vai trazer todas as ferramentas para esse seller, requer um investimento do seller também. Então, quanto mais pronto, vamos dizer assim, você traz para ele, é mais fácil a adesão também. Então, que de uma forma ele veja esses reais benefícios. E quando a gente fala do consumidor final, é você conseguir trabalhar a comunicação ali do que você já faz dentro do físico, para ele entender como um leque de oportunidades para ele melhorar a experiência dele de compra dentro do shopping que ele já está navegando ali, que ele já está passeando, que ele já está comprando. Então, você... o Gerson trouxe aquele exemplo do tênis, né, por exemplo. Então, assim, você mostrar oportunidades que muitas vezes, versus o que a gente hoje tanto olha, e um dos principais pontos é o tempo que a gente tem para fazer tudo isso. Então, são benefícios realmente relevantes para esse consumidor. Então, é uma forma de você catequizar as duas frentes, né, tanto o seu seller quanto o seu consumidor, e é algo que tem que ser progressivo. Você tem que ir instruindo ele muito bem, trazendo ali pequenas chamadas, você se comunicando, você insistindo nisso, mostrar que é uma vertente da sua operação e não só uma possibilidade, vamos dizer assim. Isso faz parte do seu negócio, faz parte da sua operação, para que ele reconheça assim também. Então, hoje você vê muito bem, eu falo muito da On Stores, porque eu acho que deve ser o shopping, o Cidade de São Paulo aqui é o shopping que eu mais vou na minha vida, mas desde muito antes de eu conhecer a operação On Stores e antes da gente trabalhar com a operação da On Stores, eu sempre via ali algumas chamadas On Stores, conheço On Stores, os vendedores falando da On Stores, falando da plataforma, e aí você vai aos pouquinhos entendendo isso, e você vai aos pouquinhos trazendo isso para dentro da sua vivência, e numa primeira oportunidade em que você fale, pô, eu como consumidor, cara, hoje não tá muito legal de eu ir no shopping, Dia das Mães, tá bombando, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. E aí eu vou lá e compro, e você tem essa experiência, então é importante você pensar que a experiência tem que ser muito bem proporcionada, não seja feita de qualquer jeito, porque não adianta você trazer mais uma vertente de negócio, mas você não consiga transmitir aquilo que você já faz no físico, você vai estar fazendo o caminho contrário, você vai estar proporcionando uma experiência ruim e vai acabar perdendo a oportunidade de conquistar esse cliente. Então é importante que seja muito bem algo progressivo e com muito cuidado, muita cautela também.
Meninos, Pô, quer falar alguma coisa? muito bem colocado aqui pelos meus dois colegas. Acho que até dispensam complementos da minha parte, mas só para não passar em branco, eu particularmente acredito que se a omnicanalidade ela não for uma romantização para as empresas e a gente de fato quiser colocar isso no nosso DNA, a gente vai ter que assumir que o cliente ele não se relaciona com o canal, ele se relaciona com a marca, né? Então é muito provável que com o amadurecimento disso já não haja mais diferenciação do qual é o tipo, qual é o canal que está vendendo, qual é o canal que eu estou divulgando, mas é como que eu me conecto ao cliente que é o omnicanal, né? Então acho que o grande diferencial é isso, e o digital traz esse benefício que o físico não tem necessariamente. Você consegue saber com mais detalhes quem é o cliente, qual é o telefone que ele usa, se a compra foi feita pelo telefone ou não, etc. Então, como diziam os especialistas aí, né, o dado ele é o novo petróleo. Então, acho que conhecendo o seu cliente, o canal que ele consome, qual é a forma que ele se relaciona com a sua marca, não necessariamente faz diferença o canal que você vai se comunicar com ele, né? Mas acho que sim criar vínculo com a marca. Perfeito, gente. Ótimo. Então, no caso, acho que realmente a gente teria aí pano para manga para conversar por mais tempo, né? Mas a gente sabe realmente os compromissos de todos e até mesmo para que a gente consiga trazer um pouco mais de dinâmica realmente do processo. Então, as perguntas, como eu falei, que foram realizadas, que não foram respondidas aqui, a gente vai disponibilizar para os nossos palestrantes e eles vão responder e a gente vai compartilhar com vocês aí muito em breve, tá? Só aguardar. E a gente, no caso de finalizar, lembra que eu falei daquele gift, né, daquela gestão aí, daquela ação que a gente estava fazendo aqui para esperar que todos aguardassem até o final. Então, a gente vai lançar aí uma ação com vocês, pessoal. Então, o OnStores, né, que já é esse marketplace especialista em shopping centers, permite que apenas um anúncio produto seja exibido em 7 URLs. Então, assim, existe uma série de benefícios aí para quem quiser se conectar ao marketplace OnStores. Então, para os sellers parceiros que chegarem aqui através desse webinar, entre em contato pelo e-mail comercial@onstores.com.br e vocês vão conseguir garantir uma condição especial aí de 8%, no caso da inclusão de qualquer produto lá na plataforma de marketplace, tá? Então, é só informar lá no e-mail comercial@onstores.com.br e informar que assistiu o webinar e que é um parceiro Maestra ou um parceiro Comunicar para que vocês consigam ter acesso a essa promoção, tá? Complementando a fala da Marcela aqui, se para os espectadores também que representam shoppings, empreendimentos de varejo, etc., que quiserem ter um marketplace especialista em shopping também, caso o conhecimento da nossa plataforma tenha vindo aqui através desse webinar, a gente também garante aqui uma condição especial, diferenciada para vocês, para a implantação de marketplace no teu shopping, né? E aí enfatizo que é um projeto customizável, de acordo com o teu padrão de comunicação visual, logo, etc. Então, a gente até passa mais detalhes depois, mas estende essa condição especial não só para os sellers, mas também para os shoppings que estão aqui presentes no webinar. Perfeito, gente. Então, eu quero agradecer, né? Estamos encerrando aqui o webinar. Muito obrigada pela participação de todos, foi muito positivo, foi realmente um conteúdo que vai fazer todo mundo pensar e todo mundo vai ficar curioso. Ficamos sempre à disposição nos nossos canais, para comunicar, Maestra, OnStores. Ficamos à disposição para esclarecer dúvidas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse universo, conhecer a nossa plataforma, entender como fazer uma construção aí de um marketplace para a sua estratégia, ou como conhecer também um pouco mais do serviço do que a OnStores também tem oferecido hoje, fiquem à disposição, os nossos canais aí estão abertos e esperamos tê-los em breve em outros conteúdos que a gente vai compartilhar por aqui, tá? Então, nesse momento a gente está encerrando, muito obrigada, aguardem que a gente vai enviar também esse material para vocês, para todos os inscritos que estiverem aqui, para que vocês consigam aí ter esse conteúdo e isso reverberar ainda mais aí no conhecimento e também nessas oportunidades que podem saber a todos vocês. Certo? Queria, no caso, que vocês concluíssem rapidinho, meninos, aí apresentando um pouquinho no final essas percepções e uma despedida a todos que fazem parte desse webinar. Bom, primeiramente, vou agradecer a todos os participantes aí, Renato, Gerson, Marcela, disponibilidade de a gente falar, todo mundo que também participou de alguma forma do evento. É só reforçar também a relevância do tema, né, do que a gente conversou aqui, dos próximos passos aqui que a gente está enfrentando no mercado.
E é só reforçar também a questão de toda a curva de experiência, do tudo que a gente passou aqui para vocês hoje, né, dessa oportunidade de vender através da OnStores ou também se tornar um marketplace com a Omnicar, além de, claro, né, a questão da consultoria com a Maestra. E, assim, realmente agradecer e, enfim, colocar o nosso time à disposição para a gente falar com vocês, se precisar de mais dúvidas, enfim, está à disposição para marcar agendas com vocês. Muito obrigado, pessoal. Agradecer também Marcela, Gerson, Tiagão, pelo espaço, principalmente, né, para a gente falar um pouquinho, debater. Acho que é um tema que a gente gosta bastante de falar pouco, né? Então, acho que é sempre bacana quando a gente tem uma oportunidade para desmembrar algumas coisas, tirar algumas dúvidas também. Então, contem bastante aí com a Maestra, em parceria com todos. Estamos à disposição, tenho contato diretamente do time, mas quem quiser o meu contato direto também para bater um papo, entender a operação, que for necessário, a gente é totalmente à disposição. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Legal, bom, pessoal, obrigado. Foi um prazer aqui compartilhar um pouquinho de experiência, ouvir aqui os belos exemplos dos meus colegas, Renato, Thiago, Marcelo, obrigado. Bom, como palavras finais aqui, só quero enfatizar que transformação digital, omnicanalidade, digitalização não é tendência, é realidade. Então, a recomendação que eu posso deixar aqui para todo mundo que está ouvindo, seja representante de shopping ou sellers, é que coloquem o pé nesse mundo antes que o consumidor te cobre por isso, tá? Então, de fato, não é mais tendência, mas sim realidade. Então, mais uma vez, meus contatos estão à disposição, o Store está aqui para atender quem precisar, e as condições especiais aqui ditas pela Marcela estão garantidas aí para todo mundo. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Essa é a melhor parte. Perfeito, gente. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, uma boa tarde, um ótimo dia de trabalho para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ótimo dia, pessoal. Obrigado. Até mais.